Como que a gente tá de tempo aí? Dá sim. tempo da Cora contar uma história de viagem? Tem que contar a história de viagem aqui, Claro, obrigado. é obrigatório. A gente nem convida se não for contar. Sei lá, a gente falou outro dia sobre algumas histórias, mas eu não sei, assim, que história engraçada de viagem. Não precisa ser engraçado não, assim, você pode contar o que você quiser e a gente quer uma historinha de viagem. Uma história de viagem meio importante desse daí foi eu ir embora, porque eu fui embora, tipo, meio que marquei tudo com, sei lá, 1 ou 2 semanas de antecedência. Aí fiz os meus amigos me levarem para a cidade para comprar uma passagem de ônibus para eu ir para Washington DC, porque meu avião saía de Washington DC para Miami e para o Brasil. E eu tava na Virgínia, num lugar que era mais ou menos umas 3 horas de Washington DC, 3 horas e meia. Na montanha mesmo, eu morava no topo da montanha. E aí tinha uma shuttle que ia me levar para a cidade, onde eu ia pegar o ônibus para ir para DC, para eu chegar razoavelmente em cima da hora, para pegar meu avião. E aí eles falaram que iam passar lá no meu alojamento umas 5, 6 horas da manhã, nem me lembro mais. Chegaram, era 9 horas da manhã. E o meu ônibus era às 8. Pontuais. Super. Então eu falei pra ele chegou, eu falei assim, olha, escuta, eu já perdi meu ônibus, vocês vão ter que me levar até o aeroporto. E ele ia pra Washington, só que ele ia pra Washington no aeroporto que era como se fosse Guarulhos, que é fora da cidade. Uhum. Que a maioria das pessoas pegava o voo de lá. Só que o meu aeroporto era o aeroporto do centro. Ia demorar mais. E eu era a pessoa que tava com o voo mais perto. Meu voo era 12:00. E aí eu falei assim, você se vira, você vai ter que me deixar na porta do aeroporto. Ele ficou bravo, falou que não sei o que. Eu falei, não tem condições. Eu falei, olha, meu voo sai 12:00. Já são 9 horas da manhã. Você vai ter que me deixar lá na porta. E eu corro o risco de perder o meu voo ainda. E aí ele foi, me deixou na porta do aeroporto. Eu cheguei faltando 10 minutos ou 15 minutos pro meu voo. Entrei na fila, assim. E aí tinha um cara perguntando, quem vai no voo tal? Que saía, sei lá, daqui meia hora depois. Aí eu virei pra ele e falei assim, escuta, eu tô no voo que sai daqui a 15 minutos pra Miami, eu preciso ir. Com 2 malas de 32 quilos, assim, cheio de coisa. Aí o cara olhou pra mim, ele nem falou nada, ele só pegou minhas malas, levantou e falou, vem. Colocou as malas lá, despachou minhas malas e falou assim, peguei meu bilhete e falou, vai correndo. Na época não tinha check-in online, nessas coisas, né? Falou, vai correndo. E eu fui correndo, tipo, cheguei, sei lá, na hora. 5 minutos. Só não tava fechando o embarque, porque tinha uma mulher, que sentou do meu lado, inclusive, que tava sendo entrevistada, porque ela comprou a passagem em cima da hora. E aí, isso na época, 2008, ainda muito perto dos atentados de 2001 e tal. Então, deve ser assim ainda, né? Porque eles mudaram toda a vigilância deles lá de aeroporto e tal, e ela foi entrevistada, por que você comprou a passagem em cima da hora? O que você tá fazendo? Não sei o que. E aí isso atrasou, sei lá, uns 10 minutos meu voo. Mas você conseguiu pegar o voo? Eu peguei o voo, mas eu peguei o voo... Depois de muita emoção. Assim, desesperada, né? Nossa. Desesperada. E aí eu fui, peguei o avião pra Washington, não, pra Miami, de boa. Tive, sei lá, umas 5 horas de escala, dormi no chão do aeroporto, assim, acordei com gente me olhando, falando, nossa, você tava dormindo tão bem. Aí eu falei, pois é, cansada, né? Não dormi à noite porque eu tava ansiosa pra viajar e tal. E aí eu peguei o voo pro Brasil, sei lá, era 8 horas de voo, 9 horas de voo, nem me lembro. E só chorei, eu chorei o voo inteiro. Nossa. Eu chorei o voo inteiro. Não conseguia administrar ali, assim, a sensação. Só chorando. Eu colocava um filme, dava qualquer coisinha emocionante no filme, eu já tava soluçando, assim. Eu não dormi o voo inteiro, só chorei. Ai, mas você chorou, você fala por estar deixando lá, por estar saindo, tipo, voltando pro Brasil? Eu acho que foi, assim, o final da experiência de uma coisa que eu sempre quis e que eu não sabia se eu ia ter a oportunidade de vivenciar isso de novo, assim. Uhum. E mesmo se eu vivenciasse, ia ser tudo diferente, ia ser outra experiência. Então, assim, foi tipo... É o fim, né? O fim do ciclo. É um fim. Era uma coisa que eu sabia que não ia acontecer mais. Uhum. Tipo, com as pessoas que eu conheci, com... Sei lá, aquela experiência que eu tive, eu sabia que eu não ia ter mais. Uhum. Então, foi meio que isso, assim, pra mim. E também foi coração partido, né? Sempre tem, Coração né? partido. Adolê voltando pro Brasil. Eu tive basicamente a mesma coisa com a Tailândia, né? Que eu já falei que eu sou cadelinha da Tailândia, né? Então, eu tô usando a palavra mais delicada aqui, na verdade, assim, porque eu falei, deixa eu falar cadelinha, né? Mas, assim, eu fiquei muito abalado. Muito, muito. O texto que eu escrevi de despedida da Tailândia, acho que dá pra ver isso, sabe? Assim, eu tava muito contrariado, velho. Eu tava muito contrariado em ir embora. E, assim, eu tava pensando isso também, assim, de
essa experiência nunca mais, sabe? Assim, dessa forma, a maneira como aconteceu, tudo, e a intensidade que foi, sabe? Assim, tanta coisa boa na memória, saca? Assim, eu chorei demais escrevendo o texto. Aí chorei por vários dias depois também, em várias oportunidades. O Rafael só chora escondido. Ele conta aqui que ele chorou, eu nunca vejo. Você vê aqui no programa, inclusive grava às vezes. Não, mas aqui eu ainda fico assim, não tem pra onde fugir, né? Eu fico igual aquele cachorrinho do meme que fica assim, tipo, ai, o que eu faço? Sabe?